Crise nas Infinitas Terras. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez vamos falar um pouco sobre as crises nas Infinitas Terras, tanto na HQ quanto na que você já conhece, que é da série da CW. Então, eu vou fazer praticamente um versus, né? Uma comparação entre os dois. E eu acho que não preciso dizer qual que é o melhor, mas assim vou fazer algumas comparações aqui para vocês terem ideia melhor do que eu realmente estou falando. Então, para começar, as crises nas Infinitas Terras, na CW, que é as séries lá que tem o Arqueiro Verde, que ele morre no final, que vocês já sabem tudo, tem muitas mudanças, mas muitas mudanças mesmo. Tipo, eu sei que eles não precisam fazer um Ctrl+C e Ctrl+V do que já foi feito, né, nos quadrinhos, mas se você tem coisas que você muda e acaba ficando meio escroto, sabe, meio ruim. E foi isso que aconteceu com as crises. Porque, tipo, eles mudaram até a origem do monitor, do anti-monitor. Eles mudaram isso, sabe? Não eram pra ter mudado isso, eles acabaram mudando até a origem. Não faz sentido mudar a origem de um herói ou de um vilão, isso você tem que manter. E eles mudaram isso. Eles mudaram aquele conceito de quando as terras se juntam, né? De quando os 5 universos se juntam e formam uma terra só, né? Que foi o que aconteceu na HQ de verdade, porque na série... não dá pra entender o que os caras quiseram fazer ali. Tipo, ajuntou algumas terras ali, tipo as terras principais das séries que a gente conhece, do Raio Negro, do Supergirl, Flash, Batwoman, Arqueiro Verde, que já morreu, né? Mas já juntou todas as terras ali. E formou uma coisa que a gente chama de Terra Prime. Só que isso não fez muito sentido, porque ainda ficou criado outras terras. Eles falam que ajuntou as terras, mas não ajuntou terra nenhuma. Só ajuntou algumas terras ali, criou Terra Prime e continuou com outras terras, com um negócio bem mal feito, sabe? Bem confuso. E nos quadrinhos, o que realmente acontece é que os 3.000 universos são destruídos pelo anti-monitor, pela antimatéria, e sobra 5 universos. O monitor, quando ele morreu nos quadrinhos, antes dele morrer, que ele morreu pela Layla, né, pela precursora, mas para quem assistiu a CW vai conhecer mais, as séries da CW vai conhecer mais ela por Layla, né? Que é, para ficar mais específico, para se lembrar dela, é a esposa do Deagle. Se você não sabe quem que é Deagle, não tem muito que eu possa fazer, mas é o amigo do Oliver, sabe? Então, isso, depois que a Layla foi lá e ficou doidona por causa do pirata psíquico, né? O pirata psíquico é muito importante. Ele devia estar na série da CW e não esteve, porque ele é muito importante. Foi ele que o monitor foi lá, pediu ajuda dele, mas acabou dando um problema. E o pirata psíquico acabou ficando louco, ficou maluco e tal. Daí ele acabou se encontrando com o anti-monitor, porque o pirata psíquico, para quem não sabe, ele não consegue controlar muito bem as emoções. Ele tem poderes de controlar emoções, para quem não sabe quem que é o pirata psíquico, tá bom? Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder aqui. Daí o pirata psíquico, ele foi ali controlando as emoções de todos os heróis do universo, tanto que eles lutaram contra si, tiveram uma guerra de heróis ali lutando contra si. Mas um dos heróis que foram controlados foi a Precursora, ou Layla, como preferir. E ela acabou matando o monitor enquanto ela estava controlada. Depois que ela saiu desse controle do pirata psíquico, ela percebeu que tinha matado ele, ficou muito triste, mas o monitor já sabia que ia morrer, né? Ele sabia que isso ia acontecer, então ele fez uma coisa para quando ele morresse, ativasse as máquinas que ele colocou nos 5 universos restantes, que ele jogou essas 5 máquinas e falou para os heróis protegerem essas 5 máquinas, foram grupos de 5 proteger essas máquinas,
E, se não me engano, as terras que sobraram, para quem tem curiosidade aí, foi a Terra 1, 2, a Terra 4, a Terra S, que foi como eles chamaram, né? Terra S, e a Terra X, que é a Terra 10, que é aquela terra lá que os nazistas dominaram ali e tudo, que é uma terra onde os nazistas venceram a guerra e até lá, aí até hoje ainda dura a guerra do nazismo lá naquela terra. E foi isso que eles mudaram. Eles mudaram praticamente isso. Daí os 3.000 universos desapareceram, morreu, eles mataram muitos heróis mesmo nessa HQ. Muitos outros heróis morreram também. E isso acabou desencadeando num universo só. Daquelas 5 terras que sobraram, aquelas máquinas foram se juntando. Daí quando se juntaram, pau, criaram a única terra que existe. E depois disso, mais pra frente na pré-crise, né? Na pré-crise, na pós-crise, todas as terras se passam numa só. Então não tem mais multiverso, né? É claro que com o tempo a DC foi fazendo mais quadrinhos, colocou mais multiverso ali e tal, mas originalmente só teve um multiverso apenas. E esse multiverso acabou e foi isso que aconteceu nas crises nas Infinitas Terras. Eu não gostei mesmo deles terem mudado isso. Mudaram a origem do Anti-Monitor do Monitor, que é a origem deles, né? É bem legal, é muito boa. Fala sobre um cientista chamado Crona, não lembro agora, eu acho que é mais ou menos assim, que ele era obcecado para descobrir as origens do universo, né? Daí ele acabou criando uma máquina que acabou explodindo e quando ela explodiu, ela abriu espaço para o multiverso, criando dezenas de outros universos. E foi assim que surgiu o multiverso. Foi assim que nasceu o multiverso no universo de si. E não só isso, mas também acabou criando o monitor e o anti-monitor, que acabou criando um lado de matéria, que foi o monitor, e um lado de antimatéria, que criou o anti-monitor. O anti-monitor, o que ele queria? Ele queria criar um universo só dele, ele queria que tivesse um universo só para ele. E enquanto o monitor ficou 1000 anos tentando impedir isso, e essa guerra aconteceu por 1000 anos. Isso aí foi bem antes dos tempos, tá? Eu tô falando que isso aconteceu lá em Oa. Pra quem não sabe, Oa é o planeta do Lanterna Verde. Daí quando eles atingiram um raio, enquanto estavam numa guerra, eles acabaram adormecendo por 1 bilhão de anos. Só que por causa do personagem que chama Pária, que é muito importante, que aliás ele aparece na CW, mas não impacta tanto quanto impactou nos quadrinhos, porque o Pária é o homem que é obrigado a ver o universo inteiro morrer. Ele foi condenado a ver o universo inteiro morrer, a ver cada terra se despedaçando, cada terra que ia ser destruída ele estava ali vendo. E até mostra as imagens dele ali, chorando, gritando, porque não aguenta mais tanto universo morrendo. E por que ele ganha essa punição? Porque ele simplesmente acordou o anti-monitor e o monitor, fazendo isso com que tudo acontecesse, essa guerra, fazendo com que muitos heróis morressem. E como isso aconteceu? Ele era um cientista muito famoso na terra dele, agora eu não lembro mais qual que é a terra dele, mas ele era um cientista muito famoso lá. E assim como o Crono, ele também queria conhecer as origens do universo. Só que aí ele acabou mexendo com a antimatéria. Para quem não sabe, a antimatéria foi o que destruiu os outros planetas. E aí com essa antimatéria, ele acabou destruindo o próprio universo dele, porque mexeu com a antimatéria. E com isso, ele acabou acordando o monitor e o anti-monitor, né? Então foi essas as principais mudanças que tiveram. Eu tô falando só das principais, tem muitas outras mudanças, hein? Sem falar que o Flash e a Supergirl impactaram muito na morte dos quadrinhos na época. Impactaram muito mesmo. Eu até pesquisei bastante, impactou bastante a morte deles. E o Supergirl e o Flash ficou morto por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Acho que uns 25 anos. Ficou bastante tempo mortos. E é isso que eu queria dizer. O Oliver nem é o principal na crise nas Infinitas Terras na HQ, mas ele também morre. Ele acaba morrendo. Sim, ele acaba morrendo
tentando lutar contra o Anti-Monitor, né? E um fantasma das sombras, um demônio das sombras acabou pegando ele e ele acabou morrendo, né? Na verdade, isso também aconteceu na CW, mas ele morreu 2 vezes, né? Digamos assim. Então é isso, as coisas que eles mudaram e não deviam ter mudado nas críticas das Infinitas Terras. Se você gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.